ela é praticada pelos chineses há mais de 5.000 anos, é muito velho, né, já essa prática. E nada muito diferente do que a natureza já faz aí há bilhões de anos, desde que surgiu os primeiros micro-organismos decompositores, né? E até coloquei aqui para vocês no YouTube um vídeo que uma moça explica como que faz uma compostagem, para vocês entenderem de como que funciona. Vou colocar aqui para vocês. Quer saber como fazer compostagem na sua casa? Você está no lugar certo. O que é compostagem? É um processo natural de transformação de matéria orgânica em nutrientes para suas plantas. Se você entender como fazer compostagem na sua casa, poderá produzir o seu próprio adubo orgânico e economizar uma grana. Fazer isso lhe trará lindos frutos, além de reciclar matérias orgânicas que iriam para o lixo. No geral, o método mais fácil para quem está começando é a pilha de compostagem. Passo 1. Localização. É recomendado uma área aberta, nivelada, com boa drenagem, sol parcial e de fácil acesso. Passo 2. Tamanho. Não menos de 3 metros de altura e largura e não mais do que 5 metros. Se for muito menor, pode não aquecer eficientemente, e se for maior, pode absorver muita água e ficar difícil de misturar. Lembre-se de mexer a cada 2 dias e procure deixar sua pilha em um ambiente arejado. O ar quente faz os restos de alimentos fermentarem e criar muito chorume, o que potencializa o cheiro ruim. É recomendado que você inicie sua pilha em solo nu. O asfalto e o concreto podem impedir a aeração e inibir os micróbios. Muitos materiais orgânicos podem ser utilizados na sua pilha de compostagem, como restos de cascas, podas, pó de café, entre outros. Mas você deve evitar na sua pilha a carne, a gordura, os produtos lácteos, plantas doentes, fezes humanas e animais e carvão. Os principais materiais para a compostagem são o nitrogênio, verduras e o carbono. Ao iniciar uma pilha de compostagem, a prática recomendada é alterar as camadas verdes e marrons, como uma lasanha. Os materiais mais volumosos ficam na primeira camada de terra, camada marrom, de 4 a 6 polegadas. Em seguida, adicionar os materiais verdes, como os resíduos de cozinha, de 4 a 6 polegadas também. Continue a adicionar as camadas de nitrogênio e carbono até chegar ao topo. Jogue água em cada camada, firmando-la para baixo, mas não compacte-a. Sua pilha de composto deve estar úmida, mas não encharcada. A maioria da água virá da chuva. Mas você mesmo pode necessitar molhar a sua pilha de vez em quando. Se a pilha ficar muito molhada, você pode misturá-la com mais frequência para ajudar a secar. Ou você pode adicionar mais materiais marrons para absorver o excesso de umidade. Uma vez que você virar a sua pilha, esses materiais começarão a ficar mais misturados, tornando o composto mais eficiente. Manter a pilha de compostagem ativa em uma base frequente ajudará com a aceleração da decomposição. Então é isso. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, deixarei um link aqui na descrição do vídeo. Se foi útil para você, curte, comente e compartilhe. Bom, pessoal, então eu deixei disponível para vocês aqui, tá? Um link no YouTube que fala sobre quando vocês quiserem, caso vocês tenham interesse em fazer compostagem na casa de vocês, tá? Que ajuda aí o meio ambiente, né? E diminui ainda, né, o despejo de resíduos sólidos, somente de
material orgânico, né? A gente tem aí um grande consumo, então você pode reaproveitar para fazer compostagem, tá bom? Então, basicamente, isso aqui seria que nem eles estavam mostrando lá, né? Mas claro que aqui numa área muito maior, né? Mas vocês podem fazer pequenas compostagens em casa, tá bom? Aqui só mostrando com relação à exposição final de resíduos sólidos urbanos, então qual a situação do destino final das regiões brasileiras, então na região norte, né? Aqui mostrando com relação às regiões e os tipos de destino final, depois que terminou esse processo, para onde que vai? Vai para os lixões, aterros sanitários, aterros controlados, usinas ou outros. Então na região norte, 89,70% vai para os lixões, né? Aterro sanitário 3, aterro controlado 3 e usinas 2, Nordeste 90, lixão, 2 de aterros, aterros controlados 5,45, usina 0,74, Centro-Oeste 54 lixões, 13 de aterros sanitários, 27 de aterro controlado. Sudeste, né? Nós então no caso aqui em São Paulo, 26,58 vai para os lixões, destino final. Aterro sanitário 24 e aterros controlados 40, usinas 4 e outros 3,91. O Sul 40, lixões, aterros sanitários 51, aterros controlados 4, usinas 0, outros 1. E o Brasil de uma forma geral, né, na média de tudo isso, os lixões 49, aterros sanitários 23,33, aterros controlados 21, usinas 3, outros 2,50. Ou seja, lixões, né, é o maior destino final das regiões brasileiras, tá? Existem outro tipo também, que é a incineração, que é o processo de queima na presença de excesso de oxigênio, no qual aí os materiais à base de carbono são decompostos, desprendendo-se calor e gerando resíduos de cinza. Então, a incineração de resíduos, ela é um tratamento que diminui a geração das sobras e ainda por cima pode até gerar energia, né? Então, considerando uma prática sustentável, a incineração ela pode ser bastante vantajosa para as organizações, desde que respeitem aí as leis ambientais, a queima de resíduos, pode ser aí uma opção ecologicamente correta e rentável para as geradoras. Porém, nem todos os resíduos são indicados para incineração, somente os de alta periculosidade, que no caso entra aí os resíduos hospitalares, tá? Um dos grandes benefícios da incineração é que ela ajuda a combater o problema do excesso de resíduos gerados no Brasil, né? Como eu falei para vocês, que são aí milhões, né, de toneladas de resíduos no país que são eliminados. E com a queima você pode reduzir até entre 70% a 90% o volume das sobras, restando apenas um material inerte. No entanto, a geradora que optar pelo método deve estar autorizada pelos órgãos ambientais a realizar a incineração, tá? E ainda assim, todo o processo deve ser feito de maneira criteriosa para evitar danos ambientais, tá? E como que funciona a incineração, tá? Então, ele é um método de tratamento de resíduos que consiste na queima das sobras, usando fornos ou usinas próprias. É um processo que se dá com altas temperaturas associadas ao oxigênio em excesso, e essa junção promove a formação de cinzas inertes, reduzindo em muito o volume de resíduos. Então, de acordo com muitos estudos, existem aí duas técnicas de incineração, que é o mass burn e o refrigerated flow, que na primeira os resíduos são incinerados em estado bruto, sem qualquer pré-tratamento, com exceção da retirada de partes de grandes dimensões, e já com a técnica full, os resíduos eles são primeiramente processados. Então, esse cuidado ele visa, tá, remover materiais recicláveis e minimizar a heterogeneidade do material que vai ser queimado. A técnica mass burn é a mais frequentemente utilizada, tá bom? Porque não requer uma etapa anterior à queima. Então, há dois tipos de sobras que são especialmente indicados para incineração, que são os resíduos hospitalares e os resíduos industriais de grande periculosidade, como os defensivos agrícolas. Então, entre os resíduos hospitalares, são aqueles gerados em hospitais, clínicas, necrotérios, pelo menos dois tipos, do grupo A e do grupo B, tá? Depois, mais para frente, tem uma parte que eu vou falar mais disso para vocês, tá? Que o grupo A geralmente são os resíduos potencialmente infectantes, como os agentes biológicos que apresentam risco de infecção,
por exemplo, bolsa de sangue contaminada, e o grupo B são os resíduos químicos, aqueles que contêm aí substâncias químicas que são capazes de causar doença ou contaminação ao meio ambiente, independentemente de suas características inflamáveis, se é corrosivo, se é reativo ou se ele é tóxico. Por exemplo, medicamento para tratamento de câncer, reagente para laboratório, substâncias que também são utilizadas para poder fazer revelação de filmes de raio-x. Os resíduos gerados em diferentes setores industriais, eles também podem ser incinerados e o tratamento também é indicado especialmente para as fábricas que produzem resíduos de alta periculosidade. Tá? Então, além da redução do volume de resíduos, a incineração então, ela pode ser uma boa opção para a geradora que produz sobras danosas e o método é capaz de dar uma destinação final e segura resíduos que podem causar danos à natureza ou à saúde pública. E a geradora também pode lucrar com a incineração, porque esse é um tratamento capaz de gerar energia. Parte da energia que é liberada no processo de queima ele pode ser transformado em energia térmica e posteriormente elétrica. E isso ocorre por quê? Porque a incineração, tá? A incineração de resíduos, ela gera vapor, movimentando pás ligadas a uma turbina, quem está mostrando aqui na figurinha, tá? A uma turbina. Os movimentos giratórios das turbinas altera o fluxo do campo magnético dentro do gerador e essa alternância ela é capaz de produzir a energia elétrica que pode abastecer, por exemplo, indústrias e residências, tá? E o lucro pode vir ainda de subprodutos, porque as cinzas que foram geradas aqui podem ser reaproveitadas e ao serem processadas geram materiais, principalmente ferrosos, que podem ser utilizadas, por exemplo, com material agregado em formulações de cimento. E a combustão dos resíduos pode ser muito vantajoso para a geradora, porque exige um manejo cuidadoso. Um dos principais riscos são os gases que são emitidos aqui nesse processo, quando se realiza a incineração do resíduo, porque a queima ela pode causar emissão de dioxina e também de outros poluentes que foram comprovados de forma perigosa para a saúde pública. Então, essas descargas são potencialmente cancerígenas e de alto nível de toxicidade. Por isso, então, é imprescindível que a geradora cumpra todas as obrigações ambientais. E antes de implantar a incineração, o método de tratamento ele precisa ter a sua viabilidade técnico-ambiental sempre aprovada por órgãos especializados. E, além disso, essa queima ela só pode ser realizada se houver um programa que monitore os riscos de emissão dos gases tóxicos, tá? E para não errar na operação da queima de resíduos, o interessante é que quem trabalha com incineração é contratar empresas de consultoria para ajudar nesse processo de gestão, de gerenciamento de resíduos, tá? Então, por isso que é muito interessante a parte de incineração. Bom, o outro processo aqui é com relação agora aos aterros sanitários, né, que muitos de vocês conhecem. Então, os aterros sanitários, então, como eu falei para vocês, é a forma de exposição final que é mais utilizada pelo Brasil, tá? Então, que vai se eliminar a exposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, através de confinamento em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, segundo normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública, à segurança, minimizando os impactos ambientais. O aterro sanitário tem vantagens porque tem custo de investimento muito menor que o requerido por outras formas de tratamento de resíduos, né? Que incineração realmente é muito caro. Tem baixo custo de operação, método de exposição final completo, ele é simplicidade operacional, flexibilidade operacional. Então, claro, com relação a investimento, esse aqui é o menor, com relação à compostagem e à incineração, tá? A desvantagem é que não trata os resíduos, consistindo em uma forma de armazenamento no solo, requer áreas significativas, a sua operação depende de condições climáticas e apresenta risco de contaminação do solo e da água subterrânea, tá? Então, no caso aqui dos aterros sanitários, então o aterro sanitário ele é um espaço destinado à deposição final de resíduos sólidos gerados, não por nós, né? E são provenientes aí, na grande parte, de residências, indústrias, hospitais, construções e consiste em camadas alternadas de lixo e terra que vai evitar mau cheiro e proliferação de animais. Então, um aterro, ele segue princípios de engenharia, de confinar resíduos sólidos à menor área possível e reduzir ao menor volume possível, cobrindo sempre com uma camada de terra
na conclusão da jornada de trabalho ou intervalos menores se necessário. Esse aterro também deve ser impermeabilizado e possuir acesso restrito. Tem que também ter uma quantidade de lixo controlado e também tem que conhecer que tipo de resíduos estão sendo depositados. Na maioria, os aterros sanitários eles são construídos em locais afastados da cidade, em razões por causa do mau cheiro e da possibilidade de contaminação do solo e das águas subterrâneas. Essa contaminação ela pode ocorrer por infiltração do chorume ou percolado, que ele é um líquido contendo componentes tóxicos que flui do lixo para o solo e corpos d'água. E atualmente existem normas que regulam a implantação dos aterros, e uma dessas regras é a implantação de mantas impermeabilizantes que evita essa infiltração. Então é necessário também que haja a retirada desse líquido por sistemas de drenagem eficiente com um posterior tratamento dos efluentes, sem que agrida o meio ambiente, e os gases também são liberados e podem ser aproveitados como combustíveis, que pode trazer benefícios financeiros. E outras maneiras habitualmente mais viáveis são aí a reciclagem, né, como eu falei para vocês anteriormente, a compostagem ou a reutilização, certo? Bom, aqui passar um pouquinho para frente. Aqui só mostrando com relação como que é o aterro sanitário, estação de tratamento de chorume. Então aqui nenhum, né, tem uma lagoa de equalização. Tá aqui mostrando no Jardim Gramacho, tá? Metropolitano Jardim Gramacho. No 2, um tanque de homogeneização desse resíduo, depois passa por uma calha eletrolítica, um decantador primário, um tanque de aeração, passa um decantador secundário, depois vai para uma lagoa de polimento, filtro de areia e unidade de nanofiltração. Então, é uma estação de um aterro sanitário, tá vendo? De tratamento do chorume. Tem que passar por todas essas etapas aqui. Aqui só para descontrair, né? Imaginando que um aterro sanitário poderia, né? Fazer plantações, né? Mas não é possível, então tem que ser um local distante, as pessoas não podem ter acesso, não pode ficar pessoas nesse aterro sanitário brincando, né? E tudo mais. Bom, agora a gente entrou no termo que é os resíduos hospitalares, que eu já falei para vocês. Então, resíduos hospitalares, eles passam por um processo de incineração, tá bom? Os resíduos hospitalares, então, são resíduos resultantes de atividades médicas que são desenvolvidas em unidades prestadoras de cuidados de saúde, tanto em atividade de prevenção, de diagnóstico, de tratamento, de reabilitação e também de investigação, tá? Relacionadas com seres humanos, animais, em farmácias, atividades médico-legais, de ensino e qualquer outras que envolvam procedimentos invasivos, até acupuntura, piercings, né? Empresas que fazem também tatuagens, tá bom? Aqui com relação aos grupos que eu falei para vocês anteriormente, então a gente tem os grupos de hospitalares não perigosos e perigosos, tá? Grupo 1 e 2, resíduos equipados aos urbanos, que podem ir para o aterro sanitário. Tá, o grupo 3 aqui tem aqui o risco biológico, que vocês já viram nas áreas hospitalares, né? Que tem lá o lixo branco, dizendo que escrito lá que tem risco biológico, então esses tipos de resíduos vão ser incinerados, tá? Geralmente esses resíduos do grupo 3, eles passam por processo de autoclavagem, tá? Primeiro, aí depois que ele for descontaminado pela autoclavagem, ele vai ser triturado e equiparados para a parte urbana, para depois ele ser incinerado, tá? O grupo 4 são os específicos resíduos, que é um risco específico, cortantes e perfurantes, e esse aqui já vai direto para a incineração, tá bom? Então ele pode ter tanto essa rota aqui de autoclavagem antes, quando tem a parte, né, de risco 3 biológico, ou o grupo 4, que cortantes e perfurantes, que vai direto para incineração, tá bom? Tá? Bom, e com relação aos resíduos sólidos hospitalares, né, que é o mais comum chamado lixo hospitalar, ele pode tornar-se aí também um problema de saúde pública, devido principalmente à falta de informação da população sobre as suas particularidades, né, que ele pode também causar risco à saúde. E a gente chama aí os famosos resíduos de serviços de saúde, que é o RSS, que para as normas brasileiras de terminologia, classificação, manuseio e coleta de resíduos de serviços de saúde são definidos como resíduos resultantes das atividades exercidas por estabelecimentos prestadores de saúde, tá? Esses resíduos sólidos urbanos, né, que têm serviços de saúde,
Eles também têm uma geração de muito grande quantidade de resíduos, né, e tem um potencial risco que afeta a saúde ambiental e também a saúde coletiva, tá? Aqui mostrando então como que se implica os procedimentos específicos nas fases de triagem da deposição, de recolha, armazenamento. Então você faz a produção desse resíduo hospitalar, passa por uma triagem na deposição, aí tem a recolha e transporte interno, o armazenamento. No armazenamento, recolhe o transporte externo, vai para o destino final, que nem eu falei aqui para vocês, né? No processo, deixa eu voltar aqui, no processo, né, de autoclavagem, depois contaminado e vai para cá, ou no processo de incineração. E todo esse processo de armazenamento também tem que ser registrado e arquivado, tá? Então, por lei, os hospitalares têm que ter um registro e arquivo. Então, quanto que gerou daquele lixo, tem que registrar, tem que arquivar, tem que colocar até o dia que foi recolhido esse lixo, tá? Tudo isso tem que ser controlado, tá? Esse hospital também é registrado, né? Os órgãos públicos, eles têm acesso a essas informações de quanto que aquele hospital está gerando de resíduo hospitalar, tá bom? Tudo isso, por isso que é importante ter o registro e arquivo, tá? Aqui colocando com relação às classificações, com relação aos resíduos hospitalares, tá? Tem a classificação dos resíduos não perigosos, que entra na parte grupo 1 e 2, como eu falei para vocês. Quais são os tipos de resíduos e locais de produção do grupo 1 e 2 hospitalar? Então, quando a gente fala que é grupo 1, o que é? É papel, cartão, vidro, né? Metais ferrosos, não ferrosos, películas de raio-x, pilhas e baterias, acumuladores de mercúrio, embalagens e invólucros comuns, resíduos resultantes de confecção de alimentos e salas de alimentação comum. Quais os maiores locais de produção disso daqui? Serviços gerais, gabinetes, salas de reunião e convívio, instalações sanitárias comuns, serviços de apoio e serviços de hotelaria, né? Porque o hospital não gera somente o lixo, né, que vai lá direto para a incineração, perfuro-cortantes ou lixos biológicos, né? Ele tem vários tipos de grupo de lixo, então por isso que é importante que tudo isso aqui tenha bem estabelecido dentro do hospital, tá? Ou nesse laboratório, ou nessa clínica, tá bom? Porque o hospital também tem escritório, o hospital também tem a parte administrativa, né? Então tudo isso não entra num caráter de lixo perigoso, tá bom? Tem o grupo 2, que são os materiais ortopédicos não contaminados, sem vestígios de sangue, talas, ligaduras, gessos, fraldas e resguardos descartáveis não contaminados e sem vestígio de sangue, embalagens e invólucros vazios não contaminados de medicamento, frascos de soro não contaminado, material de proteção individual não contaminado, tipo luva, máscara e avental. Geralmente vem em sala de tratamento diagnóstico ou quarto de doentes não infecciosos. Então entra no grupo 2. Já o grupo 3 é material de penso usado, então resíduos contaminados ou com vestígios de sangue, então fraldas e resguardos descartáveis, material ortopédico, material de proteção individual, seringas, sistema utilizado na administração de soro e medicamentos, sacos coletores de fluidos orgânicos, resíduos que resultam em administração de sangue derivado, peças anatômicas não identificáveis. E o grupo 4, que é o mais perigoso, que são os materiais perfuro-cortantes, produtos químicos e fármacos, peças anatômicas identificáveis, incluindo fetos e placentas, cadáveres de animais de experiência laboratorial, citostáticos, todo o material utilizado na manipulação e administração. Então aqui vem de sala de tratamento diagnóstico, vem da enfermaria, vem de quarto de doentes infecciosos, laboratórios. Então tudo isso aqui, né, essa classificação de resíduos hospitalares tem que ser muito bem estabelecido dentro do hospital. Quem trabalha com essa gestão tem que entender isso e tem que saber que tipo de lixo é esse, qual que é o grupo, porque isso aqui tem que ser registrado, tá, nos dados do hospital. Aqui mostrando resíduos valorizáveis e não valorizáveis, né, com relação a o que é valorizável, né, papel e cartão, folha de papel, revista, jornal, embalagens vazias de medicamentos, caixas de cartão, sacos de papel, caixas e sacos de plásticos, garrafas, embalagens de leite, latas de consumo, embalagens e os vidros, garrafa de vidro, boião de vidro, frasco de vidro, pode ser um resíduo valorizável, e acondicionamento e saco transparente lista preta, né? Aqui mais mostrando com relação ao tipo de acondicionamento. Aqui os resíduos não valorizáveis, né? Papel e embalagem de papel com gordura e outra suscetibilidade, incluindo toalhas, lenços e guardanapos, fraldas de doentes não infecciosos sem vestígios de sangue,
embalagens vazias não recicláveis sem símbolo ponto verde, equipamento de proteção individual, luva, avental, máscara não contaminada, frasco de soro e material ortopédico não contaminado, resto de alimentos. Aqui não é valorizável, o local de decomposição é o contentor municipal e vai para o aterro sanitário. Como que é o condicionamento e recolha interna? Então, ele é condicionado no saco recipiente, lixo hospitalar, tem que ter identificação clara da sua origem, seu grupo e destino. Os sacos são diferenciados, que vocês já viram isso, né? Selagem única e inviolável dos sacos, abraçadeiras plásticas que evitam o fecho dos sacos por via do nó de atilhos. Tem que utilizar baldes para deposição dos resíduos com tampa e pedal. Sempre com pedal para não ter contato com esse lixo, tá? Os contentores de transporte são oferecidos pela empresa licenciada de gestão de resíduos hospitalares, então por isso que eu falei para vocês que o hospital tem que se fazer um contrato com essa empresa licenciada que vai recolher esse lixo hospitalar. Esse relixo deve ser manuseável, resistente, estanque, herméticos, laváveis e desinfetáveis, esses contentores no caso, né? Sempre tapados com deposições hermeticamente fechados quando preenchido. O preenchimento deve ser feito até 3/4 da sua capacidade. E aqui mais com relação à parte da triagem, né? Que essa é a fase fulcral para uma correta gestão integrada do RH. Com relação aos vários grupos, tem que saber qual que é o tipo de lixo, né? A cor que você vai utilizar para determinado lixo. Tá? Para que se tenha ali um bom processo de triagem, porque se tiver um mau processo de triagem, vai comprometer todos os processos que se seguem, vai comprometer o acondicionamento, vai comprometer o armazenamento, a recolha, o transporte e o tratamento, e também maior facilidade de ocorrer contatos profissionais ou dos utentes com os agentes biológicos perigosos, e aí no caso aqui ocorrer acidentes de trabalho, né? Principalmente com relação os pérfuros cortantes, né? Você colocar lá no descarpar, que não pode colocar esse lixo normal, né? Pensando não só em você, mas nas pessoas que vão manipular esse lixo, tá? Aqui mostrando com relação a pilhas e acumuladores, então a recolha, tratamento, reciclagem e eliminação de resíduos de pilhas e acumuladores deverão ter pontos de recolha, instalados pela entidade gestora, que são os pilhões, para a forma assegurar a deposição seletiva obrigatória desses resíduos por parte dos tiradores finais. Então, mais com relação a de como jogar fora essas pilhas, não colocar em lixo comum, né? Ter um local próprio para você jogar essas pilhas fora, né? Jogar essas pilhas, né, no local adequado. Aqui mais com relação ao tratamento e destino final dos resíduos hospitalares, né? Então, ou ele passa para o processo de incineração, como eu falei para vocês inicialmente, ou o processo de desinfecção. A desinfecção químico-térmica aparece como alternativa de tratamento à incineração também. Também tem desinfecção química, que é um tratamento químico que consiste numa série de processos que os resíduos são envolvidos. Então, se utiliza soluções desinfetantes que tem biguanida, cloreto de sódio, óxido de etileno, formaldeído, né? E você utiliza isso, mas tem que utilizar esforços para utilizar desinfetantes menos poluentes, né? E esse processo pode ser complementado com uma trituração prévia ou posterior, tá? Aí tem uma compactação, é necessário sempre tratamento de efluentes líquidos e gasosos. E esse tratamento aqui de desinfecção química ele é muito utilizado principalmente na descontaminação de resíduos de laboratório de microbiologia, resíduos de sangue e líquidos orgânicos. E a desinfecção térmica que é por autoclavagem ou por micro-ondas, mas aqui no caso usa mais mesmo a autoclavagem, tá? Aqui mostrando só com relação aos equipamentos de proteção individual, manipulação e recolha, então tudo isso, né? São tipos de hospitalares, as luvas mais comuns, né? Que geram bastante, né? Resíduo, luva, avental de plástico, né? Ou máscara, outros tipos de EPI, tá? Aqui com relação aos medicamentos, como entregar as embalagens vazias e os seus medicamentos fora de uso da sua farmácia. Então tem que colocar as embalagens, ainda que estejam vazias, e os medicamentos fora de seu uso dentro do saco de recolha verdinho, entregar na farmácia, tá? Nunca jogar isso no lixo comum, tá bom? Devolver os medicamentos fora de uso dentro das respectivas embalagens, incluindo a cartonagem, o folheto informativo. Assegurar de que as embalagens estão bem fechadas, de modo a não derramar seu conteúdo. Não misturar os produtos com os medicamentos fora de uso. Não colocar jamais lixo doméstico. Usar apenas para devolver os restos de medicamento, tá bom? Bom, aqui... Agora a gente entra na parte final da poluição do solo, tá? Para a gente poder finalizar aqui essa aula. A gente já comentou bastante, né, sobre um pouquinho sobre a poluição do solo, né? E a poluição do solo, ela ocorre, né, principalmente por causa, né, um dos problemas são os resíduos sólidos, né? Que pode ocorrer a poluição do solo. Bom,
O solo, então, ele é um recurso natural, né, que ele é muito utilizado. Qualquer alteração indesejável das características físicas, químicas ou biológicas, tanto do ar, do solo e da água, pode afetar ou afetarão e vai trazer casos prejudiciais à nossa saúde ou até das nossas espécies, né? E muitas vezes atividades humanas elas causam ou agravam problemas no solo, incluindo erosão, esgotamento de minerais no solo, e tais atividades não promovem, né, o uso sustentável do solo. Isto é, não existe uma preocupação com a sua preservação de modo que as gerações futuras possam aí usufruir deste, tá bom? Então, uma vez que usado de uma forma sustentável, é capaz de se renovar ano a ano após processos naturais. Então, isso é uma frase do Hergen 2004, tá? Que é um pesquisador, professor que trabalha muitos anos com relação à poluição do solo. Bom, então o uso do solo, gente, e as atividades resultantes do crescimento urbano, a extração de recursos, o aterro de resíduos, eles são alguns dos processos que podem provocar impactos no solo e nas águas subterrâneas também. E a poluição do solo pode ser de duas origens, então, urbana e agrícola, né? E os principais problemas da poluição de origem urbana, né? Então, no caso aí é o lixo, que é derivado na superfície sem o devido tratamento, a liberação de detritos e substâncias químicas como os derivados do petróleo, né? Que vem de fábricas, tá? Outro problema também é o trânsito, os esgotos e também partículas radioativas, chuvas ácidas e centrais nucleares. A poluição de origem agrícola, o problema que ocorre aqui é devido ao uso indevido de agrotóxicos, técnicas arcaicas de produção e também produção e uso de adubos sintéticos, que é o nitrogênio do ar e fosfato, tá? E com relação aos agrotóxicos, né, são utilizados para combater seres vivos que prejudicam a plantação, animais de criação, que são os inseticidas, fungicidas e herbicidas, mas que podem aí causar impacto no solo, poluição do solo, tá? Outras causas da poluição também radioativa, que são as partículas radioativas caracterizadas pela presença de materiais radioativos das centrais ou explosões nucleares. E qual que é a influência negativa das chuvas ácidas sobre o solo, né? Então a gente já teve uma aula disso, né? A chuva ácida ela pode causar problemas então nas plantas, nos animais, no solo, na água, construções e também nas pessoas, né? Que a gente já comentou isso em outras aulas, né? E quais os efeitos físicos, né, com relação à poluição do solo, né? Então, relaciona-se provavelmente com a perda e o dano de características geológicas, paleontológicas, fisiográficas, e as características geológicas podem ser alteradas através da deposição dos resíduos, uma migração de gases como o metano, a escavação do solo, as plantações de árvores no topo de uma superfície pode levar à erosão desnecessária, instabilidade ou dano, ou qualquer acesso ou movimento sobre a face ecológica, incluindo também a escalada, tá? E como evitar, então, portanto, a poluição do solo? É fazer o tratamento dos resíduos adequadamente, né? Então, como eu falei para vocês, utilizar a compostagem, utilizar a incineração, tá? Utilizar outros tipos de tratamentos ideais para os resíduos, para que se evite a poluição do solo. Se você não fizer uma boa incineragem, não fizer uma compostagem, fizer um tratamento nesse resíduo, se uma vez que você joga isso no solo, contamina, né? As lixeiras também é bom evitar, os aterros sanitários é um problema, né, que pode também ocorrer a poluição do solo se não for bem adequado, tá bom? A incineração, a compostagem, a separação do lixo, então tudo isso que eu falei para vocês são fatos, né, são questões que têm que ser levadas em consideração para evitar a poluição do solo, tá? E com relação ao aterro sanitário que eu estou falando, porque tem empresas que não levam muito a sério aquelas etapas por etapas, como eu falei para vocês, do aterro sanitário. Então, por isso tem que seguir muito bem estabelecido o aterro, para não estar nenhum tipo de problema de poluição, porque tem muitos problemas com relação a isso, tá? Com relação às lixeiras, né? Então, o lixo pode ser classificado doméstico, industrial, hospitalar, como eu já falei para vocês. Então, antes da década de 90, o lixo era colocado as lixeiras a céu aberto, e isso foi um impacto que começou a ocorrer aí, contaminação do solo e, consequentemente, também poluindo os lençóis subterrâneos da água, ou seja, uma cascata, né?
leva a poluição, o lixo fica lá acumulado, causa doença, contamina o solo e depois isso vai acabar contaminando também a água, tá? Aí a partir da década de 90, como aqui só para a gente resumir, né? Então foram construídos aterros sanitários para diminuir o contato das pessoas com lixo, causar sistemas de drenagem e tratamento de resíduos, e o lixo é lançado ao solo coberto com terra, que isso começou a melhorar, tá? Então a incineração, a compostagem, uma boa separação do lixo, tá bom? É essencial para diminuir a poluição do solo. E principalmente separação do lixo, que é a fração 3R, que vocês já conhecem, que é reduzir, reutilizar e reciclar, né? Colocando aonde é aqui no papelão, no vidro, plástico, metal, que esses 3R com certeza ajudam muito a diminuir os impactos da poluição do solo. E aqui só para finalizar, o tempo de decomposição dos resíduos, né? Porque se isso também fica no solo, olha o quanto tempo que ele pode levar para decompor, né? Então o papel leva aí de 3 a 6 meses para decompor, um nylon mais de 30 anos, panos de 6 meses a 1 ano, plástico mais de 100 anos, filtro de cigarro 5 anos, metal mais de 100 anos, chiclete 5 anos, borracha, tempo indeterminado, madeira pintada 13 anos e o vidro 1 milhão de anos, né? Então, ou seja, por isso que é muito necessário que se tenha, né, implementações para tratar esse resíduo sólido, tá? Pensando no meio ambiente e nós também e diminuir os impactos, principalmente com relação à poluição do solo. Certo, pessoal? A bola de hoje é isso. Bom final de semana e um abraço.